Olá, o tema do programa Gestão Eficaz de hoje é fomento mercantil. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos um especialista, está conosco, o senhor José Góes, presidente do Grupo Prodata. Olá, senhor José Góes, bem-vindo ao programa. O senhor José Góes é presidente do Sinfac Paraná, o Sindicato das Empresas de Fomento Mercantil do Estado do Paraná, e além disso é o presidente do Grupo Prodata, um grupo muito experiente já nesse setor de fomento mercantil. Olá, senhor José Góes. Então, para começar essa nossa conversa, eu gostaria de saber o que é o fomento mercantil. Fomento mercantil no Brasil hoje trata de um importante segmento e de uma importante atividade, pois estabelece uma forma de crédito para as pequenas e médias empresas do Brasil, significando aquisição de títulos de crédito, duplicatas, portanto, proveniente das vendas mercantis das empresas. Tornou-se, portanto, um instrumento muito necessário para o capital de giro das empresas, onde hoje talvez a atividade bancária não alcança. Qual é a diferença do fomento mercantil para as tradicionais atividades bancárias? A diferença mais importante é porque o fomento mercantil ele é mais doméstico, ele é mais próximo do empresário. E ele identifica, então, as necessidades que aquele empresário tem de suprir o capital de giro das organizações e do cliente dele. O banco já é um pouco diferente porque o banco faz empréstimos, ou seja, ele trata das plantas industriais, da aquisição de equipamentos, das máquinas e muito pouco com referência ao capital de giro das empresas do seu dia a dia. O fomento mercantil entra nesse espaço, ou seja, de aportar recursos para o capital de giro dessas organizações, que é do dia a dia dele. Quais os benefícios práticos que o fomento mercantil pode trazer para as empresas? Grandes benefícios. Um deles é poder contar com o recurso para o capital de giro, ou seja, a compra de matérias-primas, o pagamento de salários, enfim, o cumprimento do seu fluxo de caixa. O fomento mercantil tem essa missão de diariamente e na forma doméstica, como eu te falei, poder colaborar com essas empresas no seu dia a dia, na questão do seu fluxo de caixa. Aqui no Brasil, todas as empresas têm acesso ao fomento mercantil, ou quais são as empresas que mais costumam utilizar os serviços de fomento mercantil? Não, toda e qualquer empresa pode ter acesso ao fomento mercantil. Para você ter uma ideia, no Brasil hoje nós temos uma estatística mais recente de 150 bilhões de reais que circulam no mercado da economia brasileira em função do aporte de recursos pelas fomentos mercantis, pelas empresas. Cerca de 2,5 milhões de empregos hoje são mantidos em razão desse aporte. E também 150 mil empresas são atendidas hoje por fomento mercantil. Então qualquer empresa, pequena e média empresa principalmente, que é o grande cliente do fomento, pode hoje se suprir desse crédito que é importante para a sua sobrevivência. Sr. José Góes, quais são as modalidades do fomento mercantil aqui no Brasil? Nós temos duas modalidades que a lei nos contempla para exercer essa atividade. A primeira modalidade é aquisição dos títulos de crédito que aquela empresa tem em razão das suas vendas a prazo. A empresa vende a prazo e, portanto, não recebe no mesmo momento daquele cliente. Então, a empresa vende esses títulos para fomento mercantil, que imediatamente, à vista, dá-lhe o dinheiro e ele, com esses recursos, vai tocar a sua vida financeira. A segunda modalidade que a fomento mercantil pode adquirir matérias-primas para aquele cliente a fim de atender um pedido, por exemplo. Então, um grande cliente daquela empresa que nós atendemos, aquele cliente faz um pedido, mas a empresa, nossa cliente, muitas vezes não possui dinheiro suficiente para comprar matérias-primas para atender aquele pedido. Aí que entra a fomento. Ela antecipa, ela compra essa matéria-prima para aquela empresa produzir e depois entregar o pedido. Sr. José Góes, quais são os principais riscos do fomento mercantil? O fomento mercantil realmente apresenta riscos para as empresas? Os riscos em fomento mercantil é igual aos riscos de qualquer instituição que fornece crédito, né? Você vai numa loja comprar uma camisa, um sapato,
E, portanto, o risco daquele crédito, se você comprou a prazo, é inerente, né? O risco do crédito é inerente no mundo inteiro. Mas com referência a fomento mercantil, o risco é menor, porque essa aproximação e essa interação com o cliente, com aquela empresa que é cliente do fomento, é muito mais próximo, é mais estreito, os caminhos são encurtados. E este caminho encurtado e esta aproximação mais próxima, digamos, pode reduzir o risco em fomento mercantil, diferentemente do banco, porque o banco é longe, é distante, é mais complicado. Senhor José Góes, eu gostaria de ouvir um pouquinho da história da empresa Prodata. O Grupo Prodata tem uma longa experiência em fomento mercantil. Eu gostaria de saber quais são os serviços que ele oferece e um pouquinho da sua história. A percepção que eu tenho com referência ao grupo em que eu presido, que é o Grupo Prodata, é que nós inovamos com referência a essa modalidade de atendimento ao cliente. Primeiro, que nós fornecemos crédito para que as empresas possam suprir seu caixa e sobreviver. Mas o segundo momento em que nós casamos junto com o crédito é a consultoria. Nós prestamos uma consultoria muito abrangente, muito ampla para aquele empresário, juntamente com o crédito. Porque ao longo do tempo nós identificamos de que não bastava somente dar o crédito para aquele cliente, era necessário também dar a ele um apoio técnico de gestão, uma colaboração técnica para que ele pudesse ter aí um plano estratégico de negócio, para que ele pudesse se organizar melhor, para que ele pudesse ter assim uma espécie de apoio gerencial. E a Prodata é isto, crédito com apoio gerencial. Aí formamos uma parceria. Senhor José, como o senhor avalia o papel do fomento mercantil para o Brasil nesse momento? Ele é realmente importante para o nosso país? É muito importante. Eu te revelo uma coisa, cada vez que existe uma nuvem cinzenta da economia brasileira, os bancos correm das empresas, dos clientes. O fomento mercantil está lá próximo, está lá junto, é a mãe, né, que está junto com o filho. Isso significa dizer de que aquelas empresas que se valem de fomento mercantil estão mais seguras com referência ao aporte do crédito, né? E o fomento mercantil no Brasil está crescendo muito, muito mesmo, porque cada vez mais a sociedade em particular, mas as empresas mais em volume, estão compreendendo de que utilizar o fomento mercantil é um grande negócio, é uma boa perspectiva de bons negócios para aquela empresa. Como é visto o fomento mercantil no resto do mundo? Como ele é utilizado nos demais países? O mundo inteiro trabalha com o fomento mercantil. Aliás, o fomento mercantil na Europa e nos Estados Unidos tem uma função principal de atender o capital de giro daquelas empresas. Ao passo que os bancos naqueles países, eles têm objetivo de inovação das plantas industriais, de acréscimos com referência a equipamentos, a máquinas, etc, etc. Você ter uma ideia, no mundo inteiro hoje nós temos 1 trilhão e 500 bilhões de euros em fomento mercantil no mundo inteiro. A Ásia tem fomento mercantil, o Japão tem fomento mercantil, a Europa inteira, o mundo inteiro utiliza dessa modalidade de crédito para suprir o caixa. Senhor José, quais são as tendências a médio prazo? Como o Brasil passará a trabalhar com o fomento mercantil nos próximos anos? Olha, nossa atividade é uma atividade em crescimento, está crescendo muito. Hoje nós temos 25% do crédito, de todo o crédito, de todos os bancos reunidos, 25% é fomento mercantil, de crédito para capital de giro. Então, os bancos todos reunidos possuem hoje, aplicados na economia brasileira, para atender a produção, 400 a 500 bilhões. E a empresa de fomento tem sozinhas 200 bilhões de reais. Isto significa uma importante demanda e, portanto, um crescimento que cada ano vai se avolumando, porque o empresário está percebendo de que esta interação e essa ligação, esse trabalho do fomento é um trabalho sério, ético e, acima de tudo, prático, porque ele é atendido muito rapidamente. Eu agradeço muito sua presença, obrigada por estar hoje aqui conosco no programa Gestão Eficaz. Muito obrigado, eu que agradeço, e a oportunidade a mim dispensada de poder falar de uma atividade tão nova, né, no país. Muito obrigada pela presença, e você que nos assiste, não saia daí, nós voltamos no próximo bloco conversando ainda sobre fomento mercantil. É um instantinho só.